Imagina a cena. Seu pai idoso passa mal, você larga tudo, leva ele para o médico, passa horas em consulta, exame, fila de farmácia, volta para casa só no fim do dia, cansado, mas com a consciência tranquila de que fez o certo. No dia seguinte, você entrega o atestado de acompanhante na empresa achando que está protegido. E o RH solta. Esse tipo de atestado a gente não abona. Vamos descontar o seu dia. Aí vem o medo. Fiz o que qualquer filho faria. Mas será que a lei me protege? Ou a empresa pode mesmo cortar meu salário? Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar em poucos minutos e sem enrolação 3 pontos que mudam completamente a forma como você encara esse tipo de situação. O que a CLT realmente fala sobre atestado de acompanhante, em quais casos a falta é obrigatoriamente abonada e em quais casos o atestado só justifica a ausência, mas permite o desconto, e principalmente o que fazer se você precisou acompanhar seu pai idoso ao médico e o RH veio com desconto ou ameaça de punição. Primeiro, vamos encarar a realidade da lei. A CLT quase não fala de acompanhante de pai idoso. Quando a gente vai para o texto da lei, o artigo 473 da CLT lista as situações em que o empregado pode faltar sem desconto de salário. Lá estão, entre outras, 2 hipóteses específicas de acompanhamento com abono garantido. Até 2 dias para acompanhar a esposa ou companheira em consultas médicas e exames complementares durante a gravidez. 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Ou seja, a lei fala claramente de gravidez da esposa, ou companheira, e de filho pequeno. Ela não traz, de forma expressa, um direito geral de faltar sem desconto para acompanhar pai idoso ao médico. E aí entra o ponto que confunde muita gente. Atestado de acompanhante não é a mesma coisa que atestado médico do próprio trabalhador. Quando o atestado é seu, dizendo que você está doente ou incapaz para o trabalho naquele dia, a regra é clara. O empregador é obrigado a abonar a falta, não pode descontar, desde que o atestado esteja regular. Já o atestado de acompanhante serve para justificar que você se ausentou para cuidar de alguém, pai, mãe, filho, parente. Ele comprova o motivo da falta, mas, salvo aquelas hipóteses específicas da lei ou algo previsto em acordo coletivo, regulamento interno, a empresa não é obrigada, por lei, a pagar o dia como trabalhado. Na prática, ele evita problemas maiores, mas não garante automaticamente que não haja desconto. Então quer dizer que se eu levar meu pai idoso ao médico, a empresa pode mesmo descontar o dia? Na letra fria da lei, sim. Não existe hoje um dispositivo geral que obrigue a empresa a abonar a falta quando você acompanha pai idoso em consulta. O atestado tende a justificar a ausência, mostrar que não foi abandono de emprego, mas o dia pode ser descontado do salário, a não ser que o seu acordo ou convenção coletiva traga alguma cláusula específica prevendo abono em situações de acompanhamento de familiar doente. O regulamento interno da empresa tem uma política mais generosa, aceitando esse tipo de atestado sem desconto ou permitindo compensar horas depois. Ou o caso envolva situações mais graves, como internação prolongada, procedimentos complexos, em que a Justiça do Trabalho, analisando o caso concreto, pode reconhecer abusos ou afastar punições mais pesadas, como justa causa, por considerar o ato humano e razoável. Agora eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo se, na sua empresa, o RH aceita atestado de acompanhante para pai ou mãe idosos sem desconto, se permite você compensar depois ou se sempre corta o dia na folha. E se você já passou aperto por causa disso, conta como foi.
Porque com essas histórias eu posso gravar um próximo vídeo comentando casos reais e mostrando o que, na prática, a justiça tem decidido. Voltando, o que você pode fazer para não sair totalmente no prejuízo quando precisar acompanhar um idoso? Primeiro, sempre peça ao médico um atestado bem preenchido, deixando claro que você estava como acompanhante, com data, horário e carimbo. Isso é importante para justificar a ausência e se proteger de advertências ou acusações de falta injustificada. Segundo, converse com o RH mostrando a situação familiar e pergunte se é possível abonar o dia com base em alguma política interna, compensar as horas em outro dia, usar banco de horas ou até férias, se for o caso. Muitas empresas, mesmo sem obrigação legal, aceitam negociar para não prejudicar quem está cuidando de familiar idoso. Terceiro, verifique sua convenção coletiva ou acordo da categoria. Alguns sindicatos já conseguiram cláusulas específicas permitindo ausência remunerada em situações de doença grave de familiares. Se houver essa previsão, a empresa é obrigada a cumprir. Existe também um movimento antigo para ampliar esse tipo de proteção. Já houve projetos na Câmara dos Deputados propondo licença específica para acompanhar familiar doente, incluindo pais, filhos, cônjuge, com parte do período remunerada. A ideia é justamente reconhecer que, em famílias reais, alguém precisa acompanhar o idoso em consultas, internações e tratamentos, e que isso não deveria significar escolha entre cuidar da saúde do pai ou manter o emprego. Mas boa parte dessas propostas ainda não virou lei, o que deixa muita coisa na mão da negociação coletiva e da sensibilidade da empresa. Antes de encerrar, um recado rápido. Eu deixei aqui na descrição alguns materiais e produtos pensados para quem cuida de pais e mães idosos. Pastas para organizar documentos médicos, caderninhos de controle de consultas e remédios e guias simples sobre direitos de cuidadores e familiares. Dá uma olhada depois do vídeo, porque organizar a rotina e os papéis ajuda muito na hora de conversar com o médico, com a empresa e, se for o caso, com o advogado. Para fechar, guarda estas 4 ideias-chave. A CLT só garante de forma expressa abono sem desconto em casos bem específicos de acompanhamento. Até 2 dias para consultas na gravidez da esposa, da companheira e 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta. Fora isso, inclusive para pai idoso, a regra geral é que o atestado de acompanhante justifica a falta, mas não obriga a empresa a pagar o dia. Atestado do próprio empregado é diferente de atestado de acompanhante. Quando o médico atesta que você está doente, o empregador deve abonar a falta. Quando o documento só indica que você acompanhou alguém, a lei não garante pagamento automático, salvo previsão específica em acordo coletivo, regulamento interno ou situações excepcionais analisadas pela Justiça. Mesmo sem obrigação legal, muitas empresas e convenções coletivas criam regras próprias mais humanas, permitindo que o trabalhador falte para acompanhar familiar idoso com abono parcial, banco de horas ou outras formas de compensação. Por isso, é fundamental conhecer o que diz a convenção do seu sindicato e conversar com o RH antes de se desesperar. Se a empresa insistir em tratar esse tipo de falta como desídia ou motivo para justa causa, especialmente em situações graves de saúde, vale buscar orientação jurídica. A Justiça do Trabalho já reconheceu em alguns casos que acompanhar familiar hospitalizado é atitude legítima e que não pode ser punida de forma extrema. Cada caso depende de prova e de bom senso, mas você não está totalmente desprotegido. Se esse vídeo ajudou a clarear essa confusão de atestado de acompanhante,
Se inscreve no canal Informação e Cidadania, curte, compartilha com aquele colega que vive cuidando de pai ou mãe doente e deixa seu comentário aqui embaixo contando. Na última vez que você precisou faltar para acompanhar alguém ao médico, a empresa abonou, descontou ou deixou você compensar depois.